Esta pequena pirâmide, este obelisco em granito, com um catavento metálico bem lá no alto, passa hoje despercebido à maior parte dos portuenses. E, no entanto, durante muito tempo, esta foi uma estrutura importantíssima para a cidade. Ficava localizada a alguma distância do centro e dos cais do Porto. Estamos debruçados sobre o edifício da Alfândega Nova, mesmo junto ao Palácio das Sereias, em Miragaia. E esta é a bandeirinha da saúde. E foi com efeito muito importante durante muito tempo, porque as embarcações que subiam o Rio Douro e se dirigiam para os cais do Porto, a partir deste sítio não podiam continuar a avançar sem que as autoridades sanitárias da cidade fossem inspecionar as embarcações e perceber do estado de saúde dos seus tripulantes e do estado de conservação das mercadorias. Ao longo dos séculos, o Porto foi muitas vezes, ciclicamente, atingido por pestes, por epidemias. E havia a consciência que, muitas das vezes, essas doenças chegavam vindas do mar, através das embarcações. Havia também a clara consciência de que estas doenças eram contagiosas e, por isso, a necessidade de ver em que estado vinham os marinheiros e, se fosse necessário, enfim, aguardar algum tempo, a quarentena, antes de poderem desembarcar. Mas o que é que fazia com que estas pessoas estivessem doentes? O que é que estava na base destas pestes, destas epidemias? Havia muitas explicações, os ares corrompidos, o demo que entrava dentro das pessoas. Há mesmo um professor, um conceituado catedrático da Universidade de Salamanca, que em 1601 não tem qualquer problema em afirmar que as doenças, as pestes, se deviam aos pecados das pessoas. Fosse porque os ares estavam corrompidos, ou devido aos pecados das pessoas, ou então porque elas eram possuídas pelo demónio, fosse pelo que fosse, a verdade é que de uma forma repetida e cíclica, a cidade se via confrontada com essas doenças, com esses surtos pestíferos. Uma cidade que apresentava, desde muito cedo, uma grande concentração. Um mundo de ruas, ruelas, ruínas, travessas, congostas, escadinhas. Um mundo também de péssimas condições higiênicas. E por isso, essa facilidade com que as doenças infecto-contagiosas proliferavam e se disseminavam pelo burgo. Para responder a estas doenças, a cidade respondia como podia, nomeadamente na Idade Média, com hospitais. Havia vários hospitais no Porto, mas eram pequeninos hospitais, com cerca de uma dezena de camas. E temos que entender os hospitais na Idade Média no sentido duplo que o termo representava na época. Local para tratar doenças e feridas, é verdade que sim, mas muito pensado para a hospitalidade, o assegurar cama, repouso para quem viajava, nomeadamente para os peregrinos. Havia vários hospitais, como vos dizia, ao longo da cidade, mas muitos deles ficavam junto desse verdadeiro e pestilento esgoto que corria a céu aberto no meio da cidade, pomposamente designado como o Rio da Vila, mas que de facto não era mais do que um esgoto. E muitos desses hospitais estavam voltados para esse rio, contribuindo também para a propagação das doenças. E nos hospitais, obviamente, não havia ainda um corpo clínico, gente especializada, formada. Aliás, esses hospitais funcionavam fundamentalmente com voluntários, gente, na maior parte das vezes, completamente analfabeta. Mas estes hospitais, por outro lado, eram também muito pequenos. Eram verdadeiramente excepcionais aqueles que ultrapassavam uma dúzia de camas. Por isso eram também estruturas incapazes de responder aos grandes surtos de peste, nomeadamente os da peste negra no século XIV ou do século XVI. Peste negra, peste bubónica, que voltaria a atingir o Porto mesmo no final do século XIX, em 1899. Uma data que ficará tristemente célebre na cidade.
O Porto é cercado militarmente. Um cordão sanitário que impede que as pessoas entram ou saiam dentro da cidade sem terem ou serem devidamente inspecionadas. Foi a última cidade da Europa a conhecer uma estrutura deste tipo. Entretanto, e ao longo dos séculos XVIII e XIX, e na sequência da investigação de um conjunto notável de cientistas com destaque para Pasteur, e beneficiando também do grande desenvolvimento dos microscópios, finalmente ia-se descobrir as bactérias e os micróbios. Dava-se início à microbiologia, que irá revolucionar a medicina. Terá claras implicações nas futuras políticas sanitárias e descobria-se, afinal, a forma como se propagavam estas doenças infectocontagiosas. O desenvolvimento da microbiologia ao longo do século XIX, a tomada de consciência de como é que afinal se propagavam estas doenças infecciosas, levou à assunção de um conjunto de políticas muito preocupadas com as questões da salubridade pública, políticas preocupadas com a higiene. E nessas decisões tiveram um papel muito importante vários médicos. Aqui no Porto foi crucial o papel deste médico, o professor Ricardo Jorge, que aqui podemos contemplar num painel de azulejos produzido em 1918, pintado por Paulino Gonçalves e produzido na famosa fábrica de cerâmica do Carvalhinho. O professor Ricardo Jorge encontra-se hoje aqui na entrada dos novos serviços de infectocontagiosos do Hospital de Santo António. Mas durante muitos anos este painel de azulejos esteve num outro local, igualmente histórico na história da saúde e da assistência hospitalar na cidade do Porto. Um hospital que durante mais de 130 anos foi crucial no tratamento e na investigação das doenças infectocontagiosas. O Hospital Joaquim Urbano, que ficaria conhecido popularmente como o Hospital Goelas de Pau. Em 1884, registra-se um forte surto de cólera em França. E esta doença infecciosa vai rapidamente proliferar e nos 2 anos seguintes, até 1886, irá atingir Itália e Espanha. Em Portugal, começa-se a temer que esta peste chegue também ao país. E aqui no Porto, tal vai suscitar um importante debate público que vai envolver uma série de médicos e de gente com responsabilidade na saúde pública. Vão-se desenvolver várias iniciativas para tentar travar a chegada e a proliferação da doença, nomeadamente uma série de intervenções de inspeção e de higiene nas ilhas, mas também inspeções nos mercados, a proibição de se criarem porcos na cidade. Mas as autoridades vão recebendo as notícias, nomeadamente de Espanha, decidem que é necessário criar um hospital de campanha que, desde os primeiros sintomas, seja capaz de receber os pacientes contaminados pela peste, pela cólera. E para isso vai-se desenvolver a ideia de que o ideal seria um hospital fora da cidade, mas num local alto, bem arejado, com boa exposição solar e, de preferência, próximo de um cemitério. O Governo Civil acabará por alugar uma quinta na freguesia do Bonfim. Uma quinta rural, afastada da cidade. E o hospital ganhará uma curiosa designação. A designação dessa quinta. Nascia assim o Hospital de Goelas de Pau.
Este edifício é o Pavilhão Wellington. É um imóvel que é herdeiro, muito provavelmente, da casa da Quinta de Goelas de Pau, que se erguia no ponto mais alto da Quinta. E estamos, de facto, num sítio muito alto. E esse foi um dos motivos pelo qual esta Quinta foi escolhida para aqui ser alojado esse hospital. Daqui podemos vislumbrar uma enorme panorâmica. Estamos, de resto, num dos pontos mais altos da cidade do Porto. Um sítio estratégico. E, aliás, esta associação da casa ao Duque de Wellington tem uma tradição. Diz essa tradição, em boa verdade, uma lenda, que em 1809 o Duque de Wellington, o homem que comandava as tropas inglesas e portuguesas e que libertou o Porto da segunda invasão francesa, do domínio das tropas de Napoleão, bom, diz a tradição que ele se deslocava muitas vezes a este local para, enfim, ver o posicionamento dos exércitos. É muito provavelmente uma lenda, mas elas têm sempre, as lendas, algum fundo de verdade. E uma coisa é certa, estamos aqui perante, de facto, um sítio estratégico e onde se pode contemplar, por exemplo, a bacia do Douro e o local onde foi escolhido por Wellington para cruzar com as suas tropas para recuperar o Porto. Bom, mas para lá desta associação do hospital a Wellington, ele está também muito associado a esse curioso topónimo, Goelas de Pau. Mas porquê este nome tão interessante? Não sabemos com exatidão qual a sua origem. Há duas explicações. Uma diz que os proprietários desta quinta, nomeadamente um deles, possuía um pescoço muito alto, muito hirto, e por isso diziam popularmente que era o Goelas de Pau. Há, no entanto, quem defenda que esta quinta, bem alta, se desenvolvia por socalcos e que tinha para o irrigar vários canais em pau. Eram as goelas de pau, por onde circulava a água que ia irrigando os campos. Enfim, as tradições, as lendas, que estão também aqui bem vivas neste hospital, onde os médicos e os enfermeiros se alojavam neste edifício. Mas este era o único que era de pedra, porque todo o resto do hospital foi construído em madeira. O Hospital Goelas de Pau será depois batizado como o Hospital do Bonfim, dada a sua proximidade e a sua relação com essa freguesia. E a sua administração será entregue à Santa Casa da Misericórdia do Porto. Só em 1902 passará definitivamente para a esfera e para a administração do Estado. Mas é um hospital que, na sua origem, assume a sua condição de um hospital muito provisório, que durou mais de 130 anos. Isto porque era suposto ser uma unidade hospitalar para dar resposta a essa peste que se aproximava da cidade. E por isso, se os médicos e enfermeiros ficavam nesse edifício que aqui existia de pedra, a parte hospitalar vai-se dividir por pavilhões. Pavilhões isolados uns dos outros e com características muito interessantes. Vamos ver mais de perto. São de facto muito interessantes as características arquitetónicas deste Hospital Campanha, este Hospital Barraca, construído aqui em Goelas de Pau nos finais do século XIX. O facto de se dividir em diversos pavilhões tem exatamente a ver com esta preocupação em torno destas doenças infectocontagiosas, da possibilidade, se necessário, de isolar determinados doentes dos outros, colocando-os em pavilhões separados. Pavilhões que se vão preocupar também bastante com a questão do arejamento. E por isso, o hospital, os pavilhões, desenvolvem-se sobre estes pilares em granito, permitindo a circulação do ar sob o pavilhão. Pavilhões que são também construídos em madeira. Isto tinha a ver não só com o facto de estarmos perante um hospital provisório,
Mas também, se fosse necessário tomar uma atitude mais radical, que passasse por ter que incendiar, purificar pelo fogo todo este local contaminado, bom, por isso mesmo é que eram construídos em madeira. Em 1886, o Porto estava preparado para receber a peste da cólera. Sim, em 1886, a cidade estava preparada para receber a cólera, mas, por uma vez, a peste não chegou. No entanto, muita gente vai defender que o Hospital de Goelas de Pau, o Hospital do Bonfim, deveria manter-se. Estava preparado e a cidade precisava de uma unidade hospitalar capaz de responder aos surtos pestíferos que ciclicamente atingiam a cidade. Entre essas pessoas vai-se destacar o próprio diretor do hospital, Joaquim Urbano. E a sua luta acabou por dar frutos. O hospital ia-se manter. Aliás, reconhecendo esse labor de Joaquim Urbano, anos mais tarde, o hospital ficará com o seu nome. E, de facto, o Porto precisava de um hospital especializado no tratamento de doenças infectocontagiosas. O Porto era, nos finais do século XIX, continuaria a ser, durante as primeiras décadas do século XX, uma cidade cemiterial, uma cidade de cemitério, nas palavras de outro destacado médico do Porto dessa época, o professor Ricardo Jorge. Uma cidade onde a cólera não chegou, mas continuavam os surtos de raiva, de sífilis, peste bubónica. Em 1899, o Porto terá mesmo que ser cercado, isolado do resto do mundo, para que a peste não se alastrasse ao resto do país. E claro, e muito na base desta designação de Ricardo Jorge de Porto, cidade cemiterial, o facto da tuberculose graçar de uma forma endémica permanente na cidade, contribuindo para uma elevada taxa de mortalidade. O Porto precisava do Hospital Joaquim Urbano. Com efeito, as epidemias, as pestes, por vezes trágicas, continuaram a graçar na cidade do Porto. E por isso, o Hospital Joaquim Urbano continuou a desenvolver a sua atividade. E no hospital havia um espaço crucial, a sua farmácia. Estamos cercados por muitos dos utensílios, dos mecanismos, dos produtos desse antigo espaço crucial do hospital. Aqui se preparavam as doses que haviam sido prescritas pelos médicos. Mas há um aspecto muito interessante nesta farmácia. É que, à exceção de alguns medicamentos mais raros, que só pontualmente eram utilizados e que eram adquiridos no exterior, todos os outros, aqueles de uso corrente, não só eram as doses aqui preparadas, como os próprios medicamentos eram confeccionados nesta farmácia. As hóstias, as ampolas, os xaropes, as pomadas, os supositórios e, claro, a partir do granulado, a partir do pó e através deste mecanismo, esse pó era comprimido. E sim, eram aqui produzidos os comprimidos. Bom, é um espólio fabuloso este do Hospital Joaquim Urbano, que hoje podemos observar no Museu do Centro Hospitalar do Porto, instalado
no Hospital de Santo António. Mas vamos regressar ao Goelas de Pau. Não obstante ser uma unidade hospitalar construída com características provisórias, não obstante se ter anunciado por muitas vezes o seu encerramento, apesar de ser construído em madeira, a verdade é que o Hospital de Joaquim Urbano cruzou todo o século XX e foi uma unidade hospitalar de referência absoluta na história da saúde do Porto durante a última centúria. Afinal, as doenças infecto-contagiosas continuavam a fazer a história do Porto. Durante décadas, a tuberculose continuou a ser uma das principais causas de morte no Porto e o Joaquim Urbano era um lugar onde os habitantes da cidade e da região poderiam ser tratados. Um outro aspecto curioso é que, apesar de ter sido construído no final do século XIX para responder a uma peste, a um surto de cólera que afinal não chegou, curiosamente dizia, é que 90 anos depois, em 1974 e 1975, o Porto iria conhecer um surto de cólera e o Joaquim Urbano foi crucial na resposta da cidade a essa doença. Como foi também fundamental, a partir da década de 80, no acolher e no tratar dos primeiros casos diagnosticados de SIDA na região. O Joaquim Urbano continuava a ser um hospital de referência. Anuncia-se para breve o encerramento, desta vez parece que definitivamente, do Hospital de Goelas de Pau, ou do Bonfim, ou Hospital Joaquim Urbano. Para trás ficam mais de 130 anos de uma história relevante no tratamento, no diagnóstico das doenças infecto-contagiosas que atingiram a cidade do Porto. Mas numa época em que essas doenças continuam a graçar no Porto e em que vivemos permanentemente sob a ameaça de epidemias como o dengue, o zika ou o ébola, é muito provável que a herança do Joaquim Urbano seja não só algo que devemos preservar, mas um exemplo a ter em conta. Enfim, motivos para continuarmos a trilhar também por aí os caminhos da história.